Aê! Paz aos loucos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco para falar aí sobre o caso do Johnny Depp versus Amber Heard, o resultado final aí, o que aconteceu, por que aconteceu, e vou dar minha opinião no final do vídeo aí sobre o absurdo do resultado final que eu acho disso tudo, tá? Então fica aí minha opinião pro final do vídeo para quem quiser saber. Mas que se você não tá ligado do que tá acontecendo aí, ou o que aconteceu, eu vou explicar tudo rapidamente aqui nesse vídeo, fazer esse vídeo mais curto possível, explicando tudo que você precisa saber deste caso aí e entender o que aconteceu, o que tá acontecendo, beleza? Então, antes eu peço para vocês darem aquele like aí no início do vídeo, o pessoal esquece de dar um like, se inscrever no canal, o pessoal também se esquece de se inscrever e ativar o sininho com as notificações para todos os vídeos aí, para você continuar recebendo mais vídeos como esse aí, tá? De opiniões variadas sobre vários assuntos aí interessantes. Meu canal é de games, cultura nerd e tecnologia, mas eu falo sobre vários assuntos interessantes também que o meu público gosta. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar sobre esse caso aí. O Johnny Depp e a Amber Heard, eles se conheceram em um lance de trabalho, ficaram casados aí durante 15 meses, tá? Depois eles se separaram e aí a Amber Heard, ela deu uma entrevista, se eu não me engano foi um Washington Post, foi um jornal, para falar sobre abuso doméstico. Não usou o nome diretamente do Johnny Depp, mas deu a entender que ela sofreu abusos domésticos enquanto estavam casadas, enquanto ela estava casada com Johnny Depp, né? Isso ficou bem claro, mesmo não usando o nome dele diretamente. Tanto que, como consequência disso, ele perdeu milhões em trabalhos. Ele foi cancelado na indústria de cinema nos Estados Unidos, o Johnny Depp. É por isso que ele não participou mais de Piratas do Caribe. Ele foi expulso também do Animais Fantásticos, que ele ia fazer o vilão agora desse filme recente que saiu. Ele já tinha feito o vilão em um dos filmes do Animais Fantásticos, que é um spin-off do Harry Potter. Ele perdeu esse papel também, perdeu o papel da família Addams e tantos outros papéis que a gente nem sabe, né? Que ele não foi chamado. Isso só o que é conhecido, que já soma aí um montante de milhões. Fora ele ter perdido tudo isso, ter sido cancelado, julgado como um homem abusivo, a carreira dele e o nome dele foi pra lama por causa das coisas que a Amber Heard falou sobre ele, né? Ele, além de ter sido cancelado, perder muitos e muitos papéis, né? Ela também quis processá-lo aí por uma indenização de 100 milhões de dólares, ok? E aí, a internet caiu em peso, o nome dele foi pra lama, acabou com a vida do cara. E tudo teria ficado por isso mesmo se ele não tivesse recorrido à justiça e tivesse entrado com um processo contra Amber Heard de calúnia e difamação. E durante esse processo, a história do que aconteceu realmente começou a ser contada e com muitas provas. Foi provado durante o processo que ela batia nele, não era ele que batia nela. Chegou a ser dito que acho que ela apagou um cigarro no rosto dele. Uma coisa absurda. Coisas absurdas, tipo, ela jogou garrafa de bebida nele 2 vezes, e na segunda vez que ela jogou uma garrafa de bebida, decepou a ponta do dedo dele. Ela batia nele, ele tentava se afastar, ela batia nele, né? E ainda tem provas com a voz dela dizendo: você vai dizer que você é um homem que sofre agressão, violência doméstica? Vai lá, você é homem, Johnny, ninguém vai acreditar em você. Ou seja, ela sabia que pelo fato dele ser homem, ela podia abusar dele, maltratar, que se ele falasse ninguém ia acreditar nele. Tem gravação, foi provado. Aí chegou um ponto que eles se separaram, né? Porque uma mulher que batia, agredia, jogava garrafa, xingava, e ele tentando fugir das agressões, né? Ele separou, aí ela foi para uma balada, passar uns 2 dias numa rave, numa balada, aí ele ligou pro segurança: não, eu tô indo pegar minhas coisas aí que são importantes para mim. Aí o segurança: não, melhor você não vir aqui. Aí o Johnny Depp perguntou: mas por que não é uma boa hora pra ir aí? Aí ele mandou a foto pro Johnny. Ela simplesmente tinha defecado do lado da cama dele. Defecou. Pum. Mandou ali um Almirante Barroso.
Gente, começa a rir para não chorar. E isso tudo foi provado no tribunal. Resultado, ele ganhou a ação ontem. Ela foi condenada a 15 milhões de dólares, a pagar 15 milhões de dólares para ele. E se ele não tivesse recorrido à justiça, o nome dele ia ficar na lama. Ele não ia pegar mais trabalho nenhum. Ele ia ser difamado pelo resto da vida. E ela, que foi a agressora, ficaria de vítima. Olha que absurdo. Então, eu coloquei aí no título do vídeo, eu acho que eu vou colocar, né? O resultado absurdo, não, e o resultado absurdo, né, disso. O resultado absurdo que eu acho não é ele ter ganhado. Eu acho que ele ter ganhado foi o justo. O resultado absurdo que eu tô vendo é o que aconteceu e como a mídia mainstream tratando isso. Na minha opinião, alguém é inocente até que prove que é culpado. Até que provem que é o culpado. Porque o ônus da prova cabe ao acusador. A pessoa não tem que provar que é inocente. A pessoa é inocente. Até que provem que é o culpado. Isso é um dos alicerces da justiça. Praticamente no mundo inteiro. Só que a gente vive numa sociedade onde a mulher diz que foi agredida, todo mundo acredita, já condena o cara, isso fora da justiça, já condena o cara, e a própria indústria de entretenimento, ou o meio que o cara vive, condena ele que ele perde trabalho, perde tudo, acaba com a vida do cara. O cara sendo inocente. Ou seja, no mundo da internet, no mundo da sociedade que nós vivemos hoje em dia, a pessoa não é inocente até que provem que ela é o culpado. Esse é um dos primeiros absurdos que eu estou vendo acontecer. Nessa sociedade que as pessoas estão construindo. Sabe? Uma mulher que vem que diz que é agredida, eu sei que infelizmente existem, a maioria das, estatisticamente, até uma jornalista da CNN falou, mas eu já vou entrar nisso, que eu achei um absurdo certas coisas que a CNN falou. Estatisticamente as mulheres é que são mais agredidas. Infelizmente, é verdade. E é por isso que existe no Brasil, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Existe a Delegacia da Mulher. Já existe uma resposta da sociedade, porque infelizmente, na maioria dos casos, a mulher é agredida. Mas tem alguns casos que é o homem que é agredido. E tem casos também, e não é a primeira vez que acontece, que a mulher mente, acusa falsamente o homem. E o homem acaba sendo, entendeu? Crucificado, cancelado, perde tudo, sendo inocente, por causa de uma mulher mentirosa. E essas mulheres mentirosas que fazem isso, acaba realmente prejudicando as reais vítimas. As mulheres que realmente sofreram agressões, foram abusadas. A culpa é dessas mulheres mal intencionadas, mentirosas, que tentam se dar bem, né? Ser espertas, abusando e usando de uma sociedade lacradora que condena primeiro e nem pergunta depois, já condena, mesmo a pessoa sendo inocente, só porque a mulher falou. Elas se aproveitam disso e fazem isso. E essas mulheres que fazem isso prejudicam as verdadeiras mulheres que são vítimas. Isso é outro absurdo. Sim, nesse ponto eu concordo com a jornalista da CNN quando falou que esse caso todo era um desfavor para as mulheres. Só que em nenhum momento a mídia mainstream ou jornalistas falaram o absurdo que é um homem ser condenado injustamente. Que é um homem ser lacrado, ser cancelado, sendo inocente. Uma mulher que chega e diz que foi agredida e ninguém questionar. Já pega o que ela disse como verdade e o cara é condenado sem nenhum processo jurídico, sem nada, sem prova nenhuma. Acabam com a vida do cara. Em nenhum momento eu ouvi a jornalista comentar sobre isso. Sobre o perigo
dessa sociedade que a gente vive, aonde a pessoa é condenada sendo inocente. E ninguém tá nem aí. Pelo menos eu acho isso um absurdo. E no caso da mulher, a jornalista até comentou assim, não, porque ela chega na delegacia ferida e o delegado pergunta, tem certeza que você não bateu a cara na porta? Realmente, esses absurdos acontecem, infelizmente. É uma questão que tem que ser mudada, por isso criar a delegacia da mulher. Para que mulheres que passem por isso não tenham que ser discriminadas, elas já passaram por absurdos com alguém que agrediu ela, um homem que agrediu ela, e ela ainda vai procurar ajuda e ser discriminada, ser questionada, etc. Né? Eu penso o seguinte, que quando ou um homem ou uma mulher faz uma acusação dessa, as pessoas não têm que desacreditar e nem acreditar. Entenderam? Eu acho que isso tem que ser para a justiça. Tem que ser provado. E a pessoa, sendo homem ou a mulher, é inocente até que prove que é o contrário. Porque são pessoas. E eu sempre falo isso aqui. Quem fica separando, não, porque se a homem é de um jeito, se a mulher é de outro, para mim essa pessoa é misógina, essa pessoa é racista. Para mim são pessoas, independente do gênero, independente da condição social, independente da etnia, de tudo. São pessoas. Ninguém deve ser discriminado pelo seu gênero sexual, pela sua etnia, pela sua condição social, por nada. Etnia, para quem não sabe, é raça, cor da pele. Branco, índio, negro, amarelo, não importa. São pessoas. Mas não o que a gente vê, a mulher é sempre a certa. Entendeu? Estavam lamentando o resultado que o Johnny Depp ganhou. Estavam fazendo esse absurdo. Lamentando porque isso era um desfavor com as reais vítimas. Vai reclamar com a Amber Heard, que fez isso. Esse desfavor às mulheres que são reais vítimas. Mas nós temos que comemorar que a justiça foi feita, independente de ser homem ou mulher. Se fosse o contrário, se fosse provado que ela realmente sofreu, eu estaria comemorando que ele tenha sido condenado. Se fosse provado que ela que sofreu. Mas na verdade foi provado que ele que sofreu, que a abusadora era ela. Então nós temos que comemorar que a justiça foi feita, mas a mídia mainstream, lacradora, não consegue celebrar a justiça, não consegue celebrar o que é certo. Então eu lamento, é um absurdo o resultado que eu tô vendo na mídia mainstream e nas pessoas, não podem reclamar diretamente, que pena que ele ganhou, que pena que realmente ele era inocente. Não pode falar isso? Aí quais são a maioria das matérias que você vê por aí? Que pena que o resultado do julgamento é um desfavor para as mulheres, para as verdadeiras vítimas. Ficam, nessa narrativa. Mas em nenhum momento comemoram que uma pessoa inocente ganhou. Que foi provado que ele era inocente, que era uma pessoa inocente, independente de ser ele ou ela. Mas não. Essa sociedade está tão lacradora, tão polarizada politicamente, que não importa o que é certo ou o que é o errado. Não importa a justiça. Nessa polarização política, eles só veem os interesses próprios políticos e lacradores, infelizmente. Tá? Eu lamento, é um resultado, o resultado pro Johnny Depp, eu comemoro, fico feliz que uma pessoa inocente tenha sido realmente inocentada, mas lamento ver a sociedade que eu tô vivendo. Olha, eu tive nojo de ver os repórteres da CNN falando todo momento, não, porque a mulher isso, a mulher sofre aquilo, é um desfavor para as verdadeiras vítimas, tudo bem, as mulheres sofrem realmente, a Amber Heard fez um grande desfavor para as reais vítimas, entendeu? Verdade, mas em que momento eles comemoraram que uma pessoa inocente estava sendo feita justiça para uma pessoa inocente? Em que momento? Só porque ele era homem? Homem branco hétero tem que se ferrar, é isso. O que eles não assumem
É que na cabeça deles, homem branco hétero é o vilão e tem que se ferrar. É isso que eles estão tentando plantar na sociedade. Que o homem branco hétero não existe nenhum que tenha bom caráter. Não existe nenhum que esteja correto. Não tenha nenhum que seja boa gente. Não existe um homem branco hétero que tenha valores morais, bom caráter, boa índole, boa conduta, bom marido, bom amigo, bom trabalhador. Não tem. É tudo vilão. Tudo tá errado. Sempre é o vilão. Ou o idiota, imbecil. Que é o que a gente vê nos filmes e séries hoje em dia. Tentando ser empurrada essa narrativa. E é lamentável. É lamentável. O resultado bom desse julgamento, onde a justiça foi feita, infelizmente desmascara a podridão e a nojeira da sociedade lacradora, politizada, polarizada politicamente que a gente vive. É lamentável ver isso. Quem tá tristinho com o resultado devia ter vergonha e repensar os seus valores. Me deu nojo dos jornalistas e da mídia mainstream. Me deu nojo, lamentavelmente. E vocês, o que acham disso? Coloquem aí, eu quero saber a opinião de vocês aí sobre o resultado do julgamento do... Eu queria ver, né, só para deixar aqui, poxa, queria ver, eu não comentei no vídeo, mas acho importante, eu queria ver o que ia acontecer com Johnny Depp se fosse provado no julgamento que foi ele que bateu nela. Foi ele que perseguiu ela. Foi ele que tacou garrafa de bebida nela. Que foi ele que decepou a ponta do dedo dela tacando garrafa de bebida. Que foi ele que defecou na cama dela. Que por causa dele ela perdeu não sei quantos trabalhos. Eu queria ver o que ia acontecer com o cara. Se fosse provado que era o contrário. Mas não. Na verdade, ele é a vítima inocente e ela é a abusadora, então ninguém fala nada. Ah, coitada, isso é um desfavor às verdadeiras vítimas. Olha, que nojo dessa sociedade que eu tô vivendo. É lamentável. Fica a minha opinião, quero saber de vocês também. Deixem nos comentários aí, espalhem esse vídeo aí para amigos, tá? Por favor. E muito grato pela audiência de vocês. Dá aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito. Basta clicar no botão de se inscrever. Você não paga nada, não preenche nada. Clica no botão de inscrever, tá inscrito. E clica no sininho do lado ali com todas as notificações para receber novos vídeos como esse. E muito, muito grato pela audiência de vocês. Não esqueça de deixar os comentários aí o que vocês acham sobre isso. E valeu! Tio Louco agradecendo, se despedindo. Vida longa e próspera. E que a força esteja com vocês até o próximo vídeo. Fui. Ó a cara aí, perdeu. Essa aqui ilustra o que aconteceu, né? Valeu!